Mais um crime bárbaro em São Gonçalo, a cidade já castigada pela violência. Dessa vez, 4 pessoas foram mortas e outras 7 ficaram feridas num bar. Testemunhas disseram que o ocupante de um carro passaram atirando em direção às vítimas que faziam uma confraternização do local. Nenhum dos baleados tinha passagem pela polícia. Você viu ali, ó, essas são imagens logo após o crime, ainda com os corpos no local, o desespero das pessoas. Daqui a pouco você vai ver, a nossa equipe de reportagem foi até o local e te mostra as imagens exclusivas. Solta a buzina. A gente está chegando com muita informação, credibilidade, jornalismo na veia, aquele que você confia. Simbora que tem muito mais. PM aposentado mata a esposa na frente da filha de 9 anos e depois tenta o suicídio. Tá aí, é a vítima, tá? Ele está internado sob custódia. Esse daí, ó, é o machão que acabou cometendo mais uma covardia, feminicídio. Daqui a pouco a gente conta quem é esse cara e mais. As marcas da covardia. Faxineira mostra os ferimentos provocados por facadas e até mordidas deferidas por quem? Pelo marido. O crime foi presenciado também pela filha do casal de apenas 3 anos de idade. E nessa edição do SBT Rio você vai ver ainda: donos de mercados na Baixada são presos por receptação de carga roubada. Faziam parte da rede criminosa. O flagrante que você vê na tela foi feito por policiais da Delegacia de São Cristóvão. Faz o seguinte, eu vou para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já, 11h38. Boa tarde aqui comigo. Olha só, centenas de manifestantes foram às ruas ontem em apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Os atos aconteceram em mais de 100 cidades de 26 estados, além do Distrito Federal. No Rio, a manifestação ocorreu em Copacabana. Veja. No Rio de Janeiro, o protesto foi na Avenida Atlântica, na orla de Copacabana, na zona sul da cidade. Vestidos de verde e amarelo e com bandeiras do Brasil, os manifestantes ocuparam cerca de 7 quadras do bairro. Eles também demonstraram apoio à Operação Lava Jato. Com bonecos infláveis, criticaram políticos como o ex-presidente Lula e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A Polícia Militar não divulgou estimativa de público. Já os organizadores acreditam na marca de 1 milhão. Bolsonaro não participou da manifestação. O presidente esteve em um culto em uma igreja evangélica no Recreio dos Bandeirantes, onde comentou os atos pró-governo. Uma manifestação espontânea, com uma pauta definida, com respeito às leis e às instituições, mas com firme propósito de dar um recado àqueles que teimam com velhas práticas, não deixar que esse povo se liberte. Em resposta às manifestações, um dos principais nomes do Centrão, o líder do DEM, deputado Elmar Nascimento, defendeu o diálogo e o respeito às opiniões divergentes. Disse ainda que o radicalismo nunca levou a lugar algum e que é preciso unir forças para atingir um objetivo comum. O Senado, a Câmara dos Deputados e o Judiciário não se pronunciaram sobre as manifestações. Professor Lier, o que a gente tira numa segunda-feira como essa, no momento que a gente tem quantos meses já de governo? A gente tem 6 meses praticamente de governo. Quase isso. E o que a gente tira dessas manifestações, desse dia como ontem, para o que a gente quer na prática? A população brasileira quer na prática emprego, economia que avance e tudo mais. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde, nossos telespectadores. É importante a gente perceber, né, essa manifestação bem no contexto político do Brasil atual, que é um contexto bem difícil, né, bem polarizado. E como nós conversávamos aqui há pouco, parece que os principais antagonistas, né, do governo não estão naquele setor que classicamente nós chamamos de esquerdas, né, mas fundamentalmente no centrão. Então a gente tem que comparar, primeiro, essa manifestação de ontem com as manifestações que ocorreram alguns dias atrás em favor da educação. Aquelas manifestações que tinham uma pauta mais republicana, né, uma pauta de interesse mais nacional, elas foram manifestações muito mais densas, né, muito mais, com a presença muito maior do povo na rua. Mas as manifestações de ontem, espalhadas por todos os estados brasileiros e mais de 150 cidades, foram manifestações muito importantes. E elas deixam um recado assim muito forte para o governo, né?
ele não conseguiu mobilizar o montante, né, de pessoas que ele gostaria, mas aquelas pessoas que foram às ruas, né, para defender o governo mostram que ele tem sim um apoio social ainda muito representativo. Então essa é uma parte, né, do nosso comentário. Uma outra questão também importante é que o governo conseguiu se afastar um pouco, né, da organização da manifestação, particularmente o presidente Jair Bolsonaro, né, e essa fala que mostra aí agora no ar, né, dizer que as manifestações foram espontâneas, dizer que as manifestações tinham uma pauta definida e que eram manifestações, né, que estavam lá em defesa da Previdência, em defesa do COAF nas mãos do ex-ministro Sérgio Moro e que não representavam nenhum tipo de risco às instituições democráticas, também foi uma forma defensiva, né, do governo não vir a ser acusado posteriormente de crime de responsabilidade de atentar contra, né, as instituições. Não só o Congresso, como também o Supremo Tribunal Federal, que estava na pauta dos manifestantes e aquele boneco muito grande, né, do Rodrigo Maia ao lado do boneco do Lula, já com o uniforme de presidiário, mostra que efetivamente há um descontentamento de parte da sociedade brasileira em relação ao funcionamento das instituições democráticas, particularmente do Legislativo e do Judiciário. Nós vimos aí vários cartazes também que atacavam, né, o Judiciário, em particular o ministro Toffoli, mas o governo tem uma situação aí que ele tem que resolver, né? O ataque ao Centrão dificulta um pouco o trabalho do governo do Congresso Nacional. Eu acho que o governo vai ter que investir muito em diálogo e convencimento para que ele tenha um pavimento mais sólido para que ele possa encaminhar as reformas. A gente vai agora ao vivo a São Gonçalo, no Instituto Médico Legal, para falar sobre a chacina que deixou pelo menos 4 mortos, 7 pessoas feridas. O Caio está no IML, tem mais informações ao vivo para a gente. Caio, eu falo em pelo menos 4 mortos e a gente espera que esse número, que já é alarmante, fique, mas mesmo assim tem pessoas ainda internadas em estado grave, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Olha só, foram 4 pessoas assassinadas e 7 pessoas feridas por tiros. Isso tudo aconteceu por volta das 6 horas da tarde de ontem. Essas 6 pessoas foram socorridas e levadas para o pronto-socorro de São Gonçalo. 2 delas foram transferidas para o Hospital Estadual Alberto Torres. Agora há pouco a gente falou com a assessoria de imprensa e 2 desses feridos já foram liberados. Até agora, de acordo com a divisão de homicídios, 4 pessoas prestaram depoimentos. Entre essas 4 pessoas estão 2 desses feridos atingidos nas pernas. A gente fala apenas, Isabelle, feridos, porque todas essas vítimas que sobreviveram pediram para não serem identificadas e as famílias também estão com medo. Isso porque na tarde de ontem, um HB20 preto, com 4 criminosos armados utilizando coletes à prova de balas, eles chegaram no local. 2 deles desceram do carro, sacaram as armas e atiraram. Só em uma parede, Isabelle Benito, a gente conseguiu contabilizar em um vídeo que a gente recebeu mais de 20 tiros que atingiram o local. Algumas pessoas prestaram depoimento. A divisão de homicídios, nesse exato momento, faz análise de câmeras de segurança. Eles vão tomar o depoimento de outras pessoas que também vão procurar a delegacia para passar informações. O que a gente sabe até agora é que de todas as vítimas fatais e as vítimas feridas, ninguém tinha qualquer tipo de envolvimento com alguma situação errada em São Gonçalo. Há informações que os atiradores seriam do Morro do Feijão, em São Gonçalo, e eles teriam ido até o local por causa de uma represália. A gente volta ainda nessa edição do SBT Rio, trazendo muito mais informações. É com você, Isabelle. Caio, você não tem o retorno aí de vídeo, mas para quem entender melhor, você vê primeiro nas imagens as pessoas já aquele cenário de chacina, de carnificina mesmo, aí são a imagem das vítimas, e você vê esse senhor que é o professor de espanhol, que todo mundo está compartilhando na rede social, todo mundo alegre, a senhora de vermelho, porque estava ali no bar tendo uma festa. Aquelas imagens que você viu todo mundo feliz, é um pouco antes do carro chegar, e é tocante para a gente ver a imagem das pessoas vivas. Aquela mulher aparece, uma das vítimas, é tocante demais. Você vê que minutos antes as pessoas estão lá comemorando, cantando, girando, dançando e meia hora depois os outros vídeos que chegam já são todas essas pessoas caídas, mortas, sangue para tudo quanto é lado. Então assim, daqui a pouco você vai ver na reportagem completa o que são essas imagens que eu estou tentando explicar para vocês, essas imagens do horror. Você vê a mulher caída toda de vermelho, porque a cor é muito emblemática, é a mesma mulher que aparece rodando, girando,
lembrando que sábado foi, não sei se foi isso, mas sábado foi dia da Santa das Ciganos, eu vi lá, então muita gente fez esse tipo de festa, eu não sei se era isso que estava acontecendo, se era essa comemoração, mas é realmente, daqui a pouco você vai ver certinho contado na reportagem, as pessoas dançando, eu vou já chamar a Patrícia, né? As pessoas cantando, dançando e depois essa imagem horrorosa já com o Corpo de Bombeiros tentando ali salvar, ver quem tinha vida, quem estava sem vida, porque ali ninguém sabia quem estava vivo e quem não estava. O Caio está me chamando de novo? Caio, fala, diga. Só para falar para você, essa senhora de vermelho, a dona Janete, ela era casada com o seu Valdir, que ainda permanece internado, e eles estavam comemorando o aniversário de casamento, Isabelle. Tá? Eles, pais de 3 filhos, estavam ali, logo depois de um jogo de futebol que houve num campo ali próximo, eles foram para o local, que era uma coisa que eles faziam já há cerca de 30 anos, e ela foi comemorar justamente o aniversário dela de casamento. E, infelizmente, foi uma das vítimas fatais desse grande massacre que aconteceu aqui no município de São Gonçalo. Isabelle. A gente está vendo agora a imagem dela, provavelmente é do esposo dela, a pessoa toda feliz. Cara, a pessoa toda feliz, uma senhora de 60 anos. Daqui a pouco a gente vai mostrar a reportagem completa. Posso chamar a Paty? A Paty está ao vivo? A Paty está ao vivo em frente ao hospital onde as vítimas foram levadas. Daqui a pouco você vai ver o desespero do Corpo de Bombeiros, porque era gente baleada, gente desesperada, gente gritando após o carro passar e esses 2 sujeitos atirarem. E 7 pessoas foram levadas. Quantas pessoas ainda permanecem internadas? Paty, boa tarde. Isabelle, boa tarde. Eu estou aqui no pronto-socorro de São Gonçalo, na Praça Zé Garoto, que fez esse atendimento aos feridos, né? Como você disse, 7 pessoas feridas e dessas 7, 3 seguem internadas, tá? A boa notícia é que nenhum deles corre o risco de morrer. A gente tem o João Marcelo Costa, de 41 anos, ele levou um tiro na perna e outro tiro no quadril. Ele está no setor de trauma, o estado de saúde é estável. O Porcidônio Ribeiro Neto, de 53 anos, é o marido da Janete, essa senhora de vermelho que faleceu no ataque. Ele também foi ferido, ele ajudou, tentou, né, ali socorrer a esposa, mas a esposa infelizmente morreu no local. Ele foi ferido, trazido aqui para o hospital. Ele teve um tiro na perna, tá? Ele foi operado ontem e o estado de saúde dele também é estável. A família, inclusive, queria que ele tivesse alta hoje, até por conta agora dos procedimentos, né, em relação ao velório da esposa, mas o hospital disse que a alta dele está prevista para amanhã. E a gente tem também o Rogério de Almeida, de 46 anos. Esse é o paciente mais grave, segundo aqui a assessoria de imprensa do hospital. Ele levou um tiro no abdômen, passou por uma cirurgia que durou mais de 3 horas. Ele perdeu parte do intestino, mas ele está com estado de saúde também estável. Então, dos 7 feridos, 3 pessoas seguem internadas aqui no pronto-socorro de São Gonçalo. Num primeiro momento, Isabelle, o hospital aqui recebeu 5 pessoas, tá? E transferiu 2. Foi o Valdir, de 70 anos, que veio a óbito. Essas transferências foram para o Alberto Torres. E o Carlos Augusto Santos Molhado, de 46 anos, que levou um tiro na perna e também foi ferido por estilhaços no rosto. Ele também já teve alta, tá? O Fábio Rosa, que entrou direto no Hospital Alberto Torres, morreu. E outras 2 pessoas que já receberam alta. José Carlos Silva, de 45 anos, e o Wendel Jacinto Silva, de 46 anos. Olha só para o pessoal entender aí de casa, a Paty, três estão no pronto-socorro, que a Paty está aqui em frente à Praça Zé Garoto, ali em São Gonçalo. 2 pessoas foram levadas para o outro hospital, entre elas o estado grave, e também um deles acabou falecendo, que é a 4ª vítima. 3 morreram no local do crime, no atendimento, no desespero, vocês vão ver ali do Corpo de Bombeiros, no atendimento, no primeiro atendimento, que a gente tem na reportagem daqui a pouco. A senhora que aparece de vermelho, dançando, minutos antes, se você ver, minutos antes, o que aconteceu? O Caio já explicou, esse é o bar que a gente vê, ó, várias marcas de tiro. Doutor Marcos Amin está aqui comigo. Boa tarde, doutor Marcos. Boa tarde. Nessa segunda-feira aqui. Realmente, assim, a gente vendo as imagens, uma chacina, né, doutor Marcos? E você tem uma chacina com história, não que a gente está falando que São Gonçalo nunca aconteceu isso e tudo mais, mas quando você tem as imagens das pessoas comemorando, dançando e tudo mais,
mais. De repente, para um carro preto, se eu não me engano, com pessoas com colete, fortemente armadas, sem perguntar, sem falar nada, atira de forma, não tem como não falar, violenta, atirar já é de forma violenta, mas consegue simplesmente matar professor, matar uma senhora de 60 anos que comemorava dançando com o marido o aniversário de casamento. É surreal isso, gente. Boa tarde mais uma vez, Isabelle. Boa tarde, professor Iá. Boa tarde a todos. Isabelle, atirando assim de forma indiscriminada é mais do que matar somente as pessoas, mas passar um recado. Ah, sim. Pela forma, né? Pela forma com a qual foi feita, fatalmente é passar um recado. Um grupo criminoso, uma organização criminosa, narcotráfico ou milícia, passando um recado para alguém, um integrante de outra organização criminosa estava no meio daquela população ou daqueles frequentadores do bar, né? Então, não só atingir aquela pessoa, mas também passar um recado para outra organização criminosa. O azar deles, DH Niterói São Gonçalo, doutora Bárbara Lomba. Né? Muita coragem fazer um tipo de ação dessa em São Gonçalo ou um completo desapego à liberdade. Sim. Né? Se não reagir, obviamente. Certamente a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo vai chegar nos autores e prender, como já fez em vários outros casos. Assim que a doutora Bárbara Lomba assumiu, teve aquele caso de Maricá, não sei se você se lembra, sim. Uma chacina bem parecida com essa. E em bem pouco tempo havia já os seus autores presos. Justamente com o mesmo que você falou naquela época, com recados dados da forma, sem se preocupar com ninguém, assim, e que causa estranheza, né, doutor Marcos? Levando por esse lado, não é só, eu falei hoje lá no meu programa de rádio, não é só você estar falando de um crime violento, que a gente já mostrou outras vezes, que sendo recado de guerra, de facção, isso mais, mas você ter algo assim, pessoas que estavam dentro desse bar, pessoas de diferentes, porque alguns nem se conheciam, ela com o marido dela dançando, comemorando o aniversário de casamento, pessoas que tinham acabado de assistir o jogo do Flamengo, um que também chama atenção, que a camisa do Flamengo mostra bastante, tá lá dançando e tudo mais. Depois você vê essas pessoas mortas, tem vídeo delas segundos antes, extremamente saudáveis, vivendo a vida como eu, você, qualquer um estava vivendo ontem. De repente você vê essas pessoas com um rastro de sangue e, no caso deles, sem vida, gente. Sim, sem vida, Isabelle. É uma ação que merece a repressão, né? A resposta, né? A altura dessa atrocidade que fizeram, essa barbaridade, foi uma barbárie que fizeram em São Gonçalo. Alguns integrantes de organizações criminosas ali em São Gonçalo ainda não entenderam que a Polícia Civil é capaz de chegar e vai chegar nesses autores e espero que em bem pouco tempo. Olha só, para você entender melhor agora o que a gente está explicando, você vai ver a reportagem completa dessa chacina em São Gonçalo, que pelo menos 4 pessoas morreram e 7 ficaram feridas depois da ação desses bandidos. Os criminosos já chegaram atirando numa festa de amigos que aconteceu nesse bar no Porto Velho. Veja. Essas imagens, obtidas com exclusividade, mostram o bar no dia seguinte da chacina. Ele amanheceu fechado. As marcas dos tiros ainda estão nas paredes. O chão continua manchado em alguns trechos. A porta quebrada, ainda suja de sangue, traz recordações do momento de terror. Nem as garrafas de cerveja foram retiradas de cima da mesa. Vestígios de uma noite trágica. Esses vídeos foram feitos logo depois do atentado. Mostram várias pessoas feridas e outras já mortas em um bar na rua João Damasceno, no bairro Porto Novo, em São Gonçalo. Quem estava no local se desesperou com a cena que viu. O sangue espalhado pelo chão deixava claro que a situação aqui foi de massacre. Meu Deus do céu, que isso? Esta outra imagem mostra a ambulância do Corpo de Bombeiros chegando para socorrer as vítimas. Muitas pessoas pedindo ajuda. A cena parecia de guerra. Resolveu uma ambulância com uma pessoa só, os outros 4 baleados, e vai fazer o quê? Vai botar um por cima do outro agora? Vai botar um por cima do outro? Se fosse na Zona Sul, tinha porrada de ambulância. O que chama a atenção é que minutos antes, como mostram esses vídeos, todos os amigos se divertiam neste bar. Eles vinham fazendo isso nos últimos 30 anos, logo após o jogo de futebol. Aqui você vê a comerciante Janete Santos dançando, se divertindo. Ela foi uma das vítimas fatais. Toda essa ação violenta contra pessoas inocentes aconteceu por volta das 6 horas da tarde deste domingo. A outra vítima fatal foi o professor de espanhol José Luiz Caetano. Ele morava em frente ao bar. Nas redes sociais,
Alunos e amigos lamentaram a morte deste profissional que era amado por todos. Hoje, as aulas foram canceladas nas escolas onde ele lecionava espanhol. Na porta do pronto-socorro de São Gonçalo, havia pessoas chorando muito nesta madrugada. Eram familiares das vítimas que foram baleadas e que acabaram socorridas para essa unidade. Outros feridos por tiros foram levados para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Columbandê. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, 2 vítimas não resistiram e morreram. São Fábio Rosa de Souza, de 41 anos, e Valdir Papel, de 70 anos. Valdir era compositor na Escola de Samba Porto da Pedra. Uma homenagem foi feita a ele nas redes sociais. Ao todo, segundo a Polícia Civil, 4 pessoas foram mortas a tiros e outras 7 ficaram feridas. Só vi uns tiros e não deu tempo de ver nada. Eu vi muito tiro, eu me entreguei do vestiário e quando eu vi eu estava baleado, meus amigos lá fora tudo baleado, dei sorte, muito assim. O bairro já estava violento por causa dos frequentes assaltos, mas ninguém poderia imaginar que um assassino poderia atacar inocentes na região. E tinha crianças, tinha senhoras. Mais cedo tava, cara. Se acontecesse isso umas meia hora antes, cara, seria 10 vezes pior. A gente já tinha recolhido equipamento de som, que a gente coloca som lá, a gente faz batucada, a gente já tinha retirado todo o equipamento. A gente só tava se despedindo um do outro. Policiais do 7º Batalhão de São Gonçalo fizeram o cerco na região, mas o autor ou autores da chacina não foram encontrados. As testemunhas já começaram a prestar depoimento aqui na sede da Divisão de Homicídios em Niterói. Alguns familiares saíram daqui agora pela manhã. O principal objetivo é tentar localizar câmeras de segurança que possam ajudar os agentes a entender o que aconteceu no local. A Divisão de Homicídio de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá não descarta nenhuma hipótese para esse massacre que aconteceu em São Gonçalo. Os familiares de Fábio Rosa de Souza, também morto no atentado, estiveram na ADH. Eles saíram sem falar com a imprensa. Desta manhã, os parentes dos mortos foram ao IML de Tribobó. Muitos estavam emocionados. As famílias cobram por justiça. Olha só, eu posso estar falando aqui uma besteira, tá? Mas eu vou perguntar então para o doutor Marcos, que é a pessoa mais gabaritada para falar em relação a isso. A gente está vendo São Gonçalo, nunca foi o paraíso de não ter esse tipo de crime e tudo mais, eu falei aqui. Mas a gente está vendo desde a morte do alfabeto lá, do 2N, 3N, sei lá, matando o Schumacher, essa coisa toda, essa guerra da grande facção, dessa disputa grande de território. A gente que já tem uma polícia que tem o cobertor curto, ela tem que estar focada por essa questão que vive a São Gonçalo nesse momento. É nessas horas que, enquanto os ratos brigam pelos grandes buracos, que aquela ratazana começa a disputa de quadrilha nessas localidades mais pobres, justamente pensando que a polícia não vai estar tão voltada para essas localidades, doutor Marcos? Isabelle, São Gonçalo nunca foi um paraíso. Sim. Né? Nunca foi livre da criminalidade. Só que essa onda que aumentou agora, nos últimos anos, ela já vem há bastante tempo, muito antes do 2N. Muito antes do 2N. Quem é morador de São Gonçalo e região sabe muito bem que isso já vem de uns 10 anos para cá. Eu me lembro quando eu ainda era policial em Niterói, quando a gente ia fazer intimação ali no Boaçu, naquelas comunidades ali próximas, que hoje fazem parte do Complexo do Salgueiro, com uma viatura. Hoje você não consegue entrar naquela localidade sem uma operação policial. Então piorou muito de uns tempos para cá, de uns anos para cá. De 10 anos para cá, mais precisamente, não só a região de São Gonçalo, mas a região do Sul Fluminense, a região dos Lagos, a região de Campos e Macaé, e tudo por causa daquela política mentirosa de UPP que fez só espalhar brasa, espalhar bandidagem pelo estado todo. Antes estava concentrada aqui no Rio, e no Grande Rio, Baixada Fluminense, enfim. São Gonçalo vem sofrendo com a criminalidade já faz alguns anos e vem sim aumentando nos últimos tempos, mas não é um problema de agora não, Isabelle, já é um problema um pouco mais antigo.
Respondido. Eu vou voltar com o Caio ao vivo agora, que está com parentes. Ele está na difícil missão do Instituto Médico Legal, onde as pessoas, os parentes, familiares, ficam chegando a todo momento. E nesse momento, os parentes, se eu não me engano, do professor de espanhol, né? Amigos do professor de espanhol, onde as aulas, onde ele dava aula, elas foram canceladas. Até um colega nosso do SBT já foi aluno dele, também ficou muito triste diante da morte dele. Você está aí com eles, né, Caio? Olha só, Isabela, é tristeza e comoção, principalmente em São Gonçalo, onde aconteceu isso, que todo mundo está de luto. Aqui no Instituto Médico Legal tem pelo menos ainda 3 famílias aguardando para poder fazer a liberação dos corpos. E agora há pouco as nossas equipes conversaram com outros professores e também profissionais que trabalhavam nesse curso onde o professor José Luiz Caetano trabalhava. Todos muito emocionados falaram deste grande professor de espanhol. Vamos ouvir. Uma ótima pessoa que você pode perguntar aí, todo mundo colega de trabalho dele, todo mundo trabalha com ele há muito tempo, ninguém tem nada para falar dele. Uma perda assim que a gente está sentindo, né, pela amizade que a gente tinha de anos e anos. Ela é uma pessoa boa, brincalhão, brincava com a gente aqui, é um professor bom de espanhol. Todo mundo aqui, se perguntar, vai falar bem dele. Era um ótimo professor. A gente está querendo entender, ninguém sabe de nada o que aconteceu para eles chegarem ali assim. Ele morava em frente ao bar e sempre estava acostumado a assistir jogos do Flamengo com uma turma que já tinha ido embora e ele ficou comemorando com o casal que estava ali. Você vê meio essa guerra que o doutor Marcos falou que se espalhou, que essa guerra de quadrilhas, que ainda é investigação da polícia, professores, a dona de casa, que está ali no meio se divertindo. Como é difícil, você falou uma frase, como é difícil viver em São Gonçalo, né? Pois é, Isabelle, é o que nós comentávamos aqui em off, né, enquanto os nossos telespectadores assistiam à matéria. Como é difícil viver em São Gonçalo hoje em dia, né? O doutor Marcos falou muito bem, claro, São Gonçalo é uma área periférica, né, de índices sociais sempre muito baixos em relação à grande riqueza do município, né, porque é um dos municípios que mais gera riqueza na região metropolitana do Rio de Janeiro. E que gera voto, né, gente? Então, é o segundo maior colégio eleitoral, né? Muito uma forte, contradição absurda. A gente vem vendo, assim, toda semana, né, Isabelle, tem matérias mostrando dificuldades, imagens fortes, como essas que trazem muita dor, muito sofrimento, e a gente fica se perguntando, né, como estancar, né, essa sangria, né, como estancar essa violência, como fazer com que a população, né, de fato possa viver melhor. A gente confia muito nas palavras do Dr. Marcos, né, de que esse crime vai ser esclarecido, que a população de São Gonçalo, né, possa ter dias melhores. Acho que a realidade atual do município hoje, Isabelle, é muito difícil, né? A gente deixa aí a nossa solidariedade às famílias, aos amigos e aos moradores de São Gonçalo em geral. Uma situação muito difícil que tem que ser superada. Patrícia Hadrich tem mais informações, também a todo momento chegando pessoas para tentar de alguma forma. Ontem, domingo à noite, algumas pessoas que têm parentes naquela região tentando o contato, porque quando se fala de chacina, né, Paty, muita gente ficou imaginando, e na verdade foram 7 feridos, né, nesse tiroteio, que a gente não pode falar, tiroteio é só quando um atiranou, né, porque esses caras que passaram executando pessoas por lá. Paty. Exatamente, Isabelle. Olha, aqui no hospital, né, no hospital aqui no Pronto-Socorro de São Gonçalo, na Praça Zé Garoto, como você disse, num primeiro momento as pessoas vinham buscar informações para saber quem tinham sido as pessoas baleadas. E hoje também, o que a gente viu? Uma movimentação muito grande, assim, de amigos dessas pessoas que seguem internadas, né? Eu conversei agora há pouco com uma dessas pessoas e o senhor que disse, assim, que esse grupo sempre se reuniu, é um grupo muito antigo, pessoas muito amigas, né, que todo domingo faziam esse encontro. Você vê pessoas dançando, se divertindo. É como se nem isso mais as pessoas tivessem direito de fazer, Isabelle. Nem isso mais de cantar, de dançar, de se divertir. Sabe, a violência chegou num ponto que você realmente não pode nem mais sair de casa, né? E quantas pessoas são atingidas dentro de casa. Então aqui, estando em São Gonçalo, como as pessoas vieram conversar com a nossa equipe, assim, clamar por socorro, né? Para que seja vista essa questão da violência. Então, atualizando, né, essas informações dessas 7
7 pessoas que ficaram feridas, né, no ataque. 3 continuam internadas aqui. O João Marcelo Costa, de 41 anos, ele levou um tiro na perna, outro tiro no quadril, ele foi operado, ele está estável. O Porcidônio Ribeiro Neto, de 53 anos, que é o marido da Janete, essa senhora de vermelho, linda, que aparece aí dançando, tão alegre, que acabou morrendo nesse ataque, tá? O Porcidônio, ele também foi operado, ele está bem, ele levou um tiro na perna, apesar de muita tristeza, né? Ele deve ter alta amanhã. E a gente tem o caso mais grave do Rogério de Almeida, de 46 anos, ele precisou passar por uma cirurgia muito longa, uma cirurgia de mais de 3 horas, onde ele perdeu parte do intestino. Ele está no CTI ainda, mas o estado de saúde é estável. E eu quero aproveitar aqui para agradecer o Alex, que é o assessor de imprensa aqui do hospital, que atendeu a gente assim com a maior precisão nas informações, e isso é muito importante num momento como esse, Isabelle. Daqui a pouco eu volto contigo. Antes, pegar o gancho da Patrícia, é óbvio que é da violência, mas quando a gente é um programa em que a gente trata de segurança pública, é bom a gente falar, existem violências e violências. Como que a gente trabalha isso? Existem bandidos e bandidos, né? No caso, quando a gente fala da violência do dia a dia, aquela que assusta o cara de oportunidade, ou bandido que planeja isso, aquilo, a gente está falando de pessoas extremamente perigosas, de briga de quadrilha em determinadas localidades que não visam o ser humano como se qualquer bandido o visasse, mas nesse caso, como a gente viu nas imagens, são bandidos que saíram, planejaram, atacaram e mandaram recado. E o recado que tem que ser imediato e vai ser com certeza é a investigação, a prisão, e a gente está aqui mostrando amanhã quem foram os responsáveis por tirar a vida de inocentes, porque não existe qualquer desculpa para isso. Mas a gente entender o que está acontecendo por lá para evitar que esse tipo de gente, né, se prolifere por aí e que tenha muito. Daqui a pouco a gente vai voltar. O Caio tem mais informações. Rapidamente, Caio, continua aí. Mais pessoas chegando agora pela manhã no Instituto Médico Legal para reconhecer os corpos. Caio. Olha só, Isabelle, aqui umas informações foram passadas do seguinte, que esse mesmo grupo, desses 4 homens que chegaram lá para cometer esse massacre, eles teriam passado num bar antes, ali bem próximo, e as pessoas teriam visto esses homens. Essas informações já foram passadas para a divisão de homicídios, que também não descarta a hipótese desses 4 homens que estavam com colete à prova de balas serem milicianos que agiriam na região, ou até mesmo de serem criminosos realmente ali da comunidade do Feijão, que teriam ido ao local, já que algumas pessoas ligadas à milícia teriam participado do jogo de futebol. E por isso, essas pessoas teriam ido ali para executá-las, só que acabaram tirando a vida de pessoas inocentes que não tinham nada a ver com o assunto. 4 mortos e 7 pessoas feridas. É com você, Isabelle. Tá certo, Caio. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto. O Caio, no primeiro comentário do Dr. Marcos, falou que é dentre as vítimas, dentre quem estava presente, que vai chegar, porque é um recado para alguém que estava ali. Se morreu ou não, a gente não sabe, mas é um recado para quem estava ali. Ninguém vai passar, planejar, tirando do nada, matando os outros, comemorando o jogo, por exemplo. Isso, né, eu acho que é descartado total, né? 12:12, daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso, porque você vai ver uma covardia. Um PM aposentado matou a mulher com 5 tiros na frente da filha do casal de apenas 9 anos em Pilares. Depois do crime, o policial ainda tentou tirar a própria vida, mas não foi capaz de fazer isso. A gente vai saber os detalhes agora com Daniel Penafirme. Rodou. A vítima foi identificada como Priscila de Araújo Piloupas, de 29 anos. Segundo familiares, ela levou pelo menos 5 tiros. O corpo de Priscila foi trazido primeiro aqui para o Instituto Médico Legal, no centro da cidade, depois levado para Angra dos Reis para ser sepultado lá, cidade natal dela. Testemunhas contaram à polícia que o assassino é o próprio marido de Priscila, que a matou após uma discussão na casa onde o casal vivia em Pilares, na zona norte da cidade. E o pior, na frente da filha do casal, de apenas 9 anos de idade. Após atirar na mulher, Antônio Carlos Maguele Piloupas, de 56 anos, tentou se matar. Ele está internado em coma e já sob custódia no Hospital Souza Guiar, no centro da cidade. A pistola usada no crime foi apreendida pelos policiais da Delegacia de Homicídios. Eu desejo a pronta recuperação para ele, né? Porque a morte para um cara como esse, a gente já sabe para onde ele vai, mas a morte para um cara como esse é muito, né?
muito tranquila, né? Tem que recuperar, tem que pagar pelo crime que ele fez. Agora você vê, né? Tirar a vida ele conseguiu, né? Atirou nela assim, né? Para conferir mesmo na frente da filha de 9 anos. Agora, tirar a própria vida dele, ele não foi tão macho desse jeito. Não estou aqui, pelo amor de Deus, podem me interpretar errado, incentivando qualquer prática, Deus me livre. Mas assim, diante de um caso como esse, foram 14 anos, ela com 29, ele com 56 anos de idade. 14 anos vivendo ao lado do cara que não é do dia para a noite. Dr. Marcos, que assim como eu, jornalista, mas você como policial, conhece bem de perto essas histórias que só mudam os personagens e os nomes, mas é o mesmo enredo. São 14 anos vivendo ao lado desse homem que ele não acordou um dia e falou assim, acho que eu vou te matar. Acho que hoje eu não gostei do seu cabelo, eu vou te matar. São 14 anos em que essa mulher, com certeza, viveu dias de muito amor, como eles fazem, e dias de horror, né? Em sua maioria. Exatamente, Isabelle. Ninguém sai de... Né, não começa uma briga, né? Um casamento, né? Ainda mais um casamento longo. Numa relação já dando um tiro no outro. É progressivo, xingamentos, olhares, né, beliscões, tapas, e assim vai evoluindo, né, Isabelle? Aí você vê um cara que tinha na época 35 anos, não é isso? Não, 56, né? Ele tinha 32 anos, 31 anos e ela tinha 15. Aí agora ele com 56, ela com 29, pode até parecer preconceituoso o que eu vou falar, Isabelle, mas de idade completamente diferente. Ela começando a idade adulta... Preconceituoso não, eu também pensei da mesma forma. No auge da idade adulta e ele já entrando na terceira idade. Eu também pensei nisso. É complicado, entendeu? Ele já entrando na terceira idade. Né? Já ladeira abaixo, né? Vamos falar a verdade. Já está ladeira abaixo, de testosterona, de tudo. E a menina com 29 anos, meu camarada. E aí difícil, você percebe como esse tipo de abusivo, ele começa... Eu fiz esse mesmo pensamento e me questionei como se questionou agora. Mas aí eu comecei a ver as fotos que tem dela. Você vê quando um relacionamento, as fotos um pouco mais antigas, ela com aquela posição de curvada, aquela coisa mais retraída, subjugada. Aí você começa a ver ela se transformando numa mulher ela começa não que não seja bonita, né? Mas desabrochar, a você ver ela se sentir mulher. E quando você, minha amiga, se sente mulher, porque está dentro de você, basta você querer, e você tenta se libertar dessa forma, de se empoderar desse homem opressor, abusivo, que esse covarde aí com certeza se enquadra nele, tanto é que cometeu a morte da mãe da filha dele, na frente da própria filha. Você vê naquela foto do carro, quando ela está se gostando, quando a pessoa faz uma selfie. Eu comecei a reparar isso com o Dr. Marcos. Né? Exatamente. Aí eu comecei a perceber isso, o machão não aguenta. É aí que ele parte para a agressividade, e aí que essa agressividade piora, e aí você acha que vai melhorar, acha que não consegue, tem que buscar ajuda. E vai continuar. Não consegue sozinha. As mulheres que estão assistindo a gente agora têm que entender que não conseguem sozinha. Porque você imagina, é um casamento de muito tempo, com uma filha, mesmo que não fosse, a gente já viu aqui, mulheres, no primeiro encontro, aquela mulher da Barra quase morreu espancada. Então as mulheres que estão me assistindo agora têm que saber, essa foto me chamou muita atenção, não parece a mesma mulher ao lado dele, né? No começo do relacionamento. E aí, esse tipo de cara, você tem que buscar ajuda e ficar longe. Não adianta achar que vai melhorar. No caso, como a gente fala, não adianta você querer de alguma forma buscar ajuda ou mudar de endereço, mudar pro cemitério, gente. Eu falo, dói, mas é verdade. O que aconteceu com ela. Eu também, assim como você, assim como o Dr. Marcos, também considerei a diferença de idade como um fator com que compõe, né, esse crime, a história desse crime. A gente sabe que isso não é uma questão universal, nós nos questionamos, todos nós aqui no nosso comentário interno, né, nós nos questionamos, isso é uma realidade, mas infelizmente nesse caso parece ser muito verdadeiro. De fato, Isabelle, quando ela desabrocha, quando ela se coloca como mulher, né, é o momento em que ele, talvez mais velho, né, na queda de testosterona, né, no aumento da sua insegurança, né, tenha efetivamente, né, aprofundado esse caráter machista, sexista, dominador, porque se ela tivesse a mesma idade que ele também cometeria o crime. Que a gente tantas vezes violento é violento, anuncia, né, aqui, né? Quantas e quantas vezes não a gente é a diferença de idade que sobrepõe ele ser abusivo. Ele é abusivo. É um agravante, né? E às vezes a questão econômica. E eu só lamento, né, não apenas a morte, mas ele é um PM, um ex-PM, né, quer dizer, alguém que deveria defender a vida e que infelizmente traiu, né, a sua profissão, traiu a sua corporação e reproduz um ato criminoso que nós infelizmente vemos com tanta,
com tanta frequência na nossa sociedade. Você quer ver só? Não foi só ele, não. Uma mulher foi esfaqueada pelo marido dentro de casa em Niterói. O crime foi presenciado também pela filha do casal, de apenas 3 anos de idade. Apesar da agressão, o homem está solto. A Patrícia Hadrich conta pra gente. Tô pedindo pra só ajuda. O que ele fez comigo, ele não fazia mais com ninguém. Que prende ele e joga a chave bem longe. E que ele nunca mais saia. No rosto, as marcas são de mordidas. Nos braços e nas costas, de golpes de faca. Foram 13 que quase tiraram a vida desta faxineira. Ele começou a falar, eu vou acabar com a sua vida. E começou a me esfaquear. Primeiro ele queria me pegar no pescoço. E depois ele começou a perguntar da minha filha. E nisso eu fui virar pro lado dela e falar pra ela, calma, calma, ela chorava muito. E ele foi e começou a me golpear nas costas. O autor das agressões é o marido dela. A cena chocante foi presenciada pela filha caçula, de 3 anos. Como é que a humanidade é tão suja? Eu não sei o que passa na cabeça de um pai fazer isso na frente da própria filha. Entendeu? Cadê o amor? Eu acho que nem pensou no amor da filha, porque eu virei e falei, você não tem amor a mim, mas o amor que você tem com a sua filha, não faz isso. E ele continuou me esfaqueando. O caso aconteceu na madrugada do dia 11 de maio, no bairro do Fonseca, em Niterói. As agressões começaram aqui, dentro do quarto do casal. Nós encontramos vestígios, marcas de sangue de um ataque brutal. A faxineira lutou com o marido e conseguiu tomar a faca. Escondeu a filha e correu para a rua para pedir ajuda. Mas o criminoso pegou uma segunda faca e foi atrás. E ele me esfaqueou na frente de todo mundo. Um vizinho, né, que ele tava com o portão aberto, eu corri e falei pra ele, fecha agora, fecha agora. Foi que ele jogou a faca no chão e fugiu. A mulher foi socorrida e passou 4 dias internada. Teve um pulmão perfurado. O boletim de ocorrência foi registrado como tentativa de feminicídio. Ela conseguiu uma medida protetiva contra o marido, com quem ficou durante 1 década. Este não foi o primeiro ato de violência no relacionamento. Tava grávida, ele foi e chutou minha barriga. E da outra vez é a mesma coisa. Ele pegou a faca e quase que ele ia me furar. Ele só não me furou porque meu filho chegou e falou pra ele, se você matar minha mãe, eu te mato também. A mulher, que trabalha duro para criar os 5 filhos, está com medo porque o marido ainda não foi preso. Tô com muito medo. Mais pelas minhas filhas. Porque você não sabe o que passa na cabeça da pessoa. É isso que eu já estava falando para os meninos aqui, que numa dessa eu teria morrido. Ela conseguiu a sobrevivência dela, indo buscar ajuda, mas um cara como esse, ela fala no começo, a primeira que ela fala assim, como a humanidade pode ser tão suja? Não, existe dentro da humanidade esse tipo de mente suja, esse homem agressivo. A gente fala homem, gente, é bom explicar, porque em sua maioria, esse tipo de crime, de violência doméstica, é a mulher que é a vítima. Mas assim, olha o pezinho das meninas, né? A gente vê crianças, 3 anos de idade, a outra tem 5 anos de idade, filhas dele, em que ela descreveu, eu não ouvi, os meninos estavam falando aqui, que ela disse que ele já era violento desde a barriga, ele já era violento. Doutor Marcos, um caso como esse, por que a pessoa não fica presa? Isabelle, são duas situações para ficar preso no Brasil, né? Ou flagrante delito, ou decisão fundamentada do juiz de direito, né? Independentemente de ser autor de um crime ou não, ou vir a ser condenado. A gente já tratou disso aqui. Agora, se ela relatar na delegacia que ele está fazendo ameaças, é importante ela relatar? Lógico, com certeza. Se continua a ameaça... Tem medo pelas filhas. Continua... Então, mas aí tem que haver alguma ação concreta dele em relação à segurança dela, dos filhos. Nem que seja a própria ameaça. Sim. Né? Bom, a ameaça é uma delas. É um crime. Né? Então, na verdade, aí durante o processo seria uma coação e você poderia até entrar com um pedido de cautelar fundamentando isso nessa coação à testemunha no curso do processo ou a coação em relação à própria vítima. Independentemente de haver a culpa nesse caso, né, são 2 situações
prevista na Constituição da República para prisão. Ou a pessoa está em flagrante delito, ou uma decisão fundamentada do juiz de direito, né? Fora essas situações, não cabe prisão. Entendi. Tá certo, então. Então, dá um recado para ela, né? Se qualquer ameaça, qualquer coisa, ela tem que relatar imediatamente à polícia, porque a gente mostrou aqui, uma hora eles conseguem. 12h23, a polícia investiga a morte do jornalista Robson Giorno, dono de um jornal em Maricá. Ele era conhecido por denunciar políticos da região e pretendia disputar as eleições para prefeito no ano que vem. Quem tem os detalhes do crime é Daniel Penafirme. Rodou. Robson Giorno tinha 45 anos. Ele era empresário, dono do jornal O Maricá. A vítima deixa a esposa e 3 filhos. O empresário morava nesta casa que fica no bairro Boqueirão, onde nós estamos aqui em Maricá. Segundo testemunhas, na noite de sábado, por volta das 22 horas, ele estava aqui, bem embaixo da varanda principal da residência. E exatamente quando estava justamente nesse ponto onde nós estamos, 2 homens o abordaram. Eles chegaram num carro prateado de placa não anotada. Um dos homens saiu de dentro do veículo, ele estava encapuzado e disparou várias vezes em direção a Robson, que não resistiu e caiu morto bem aqui nesse local. Testemunhas relataram que ele levou pelo menos 6 tiros. E o pior de tudo, um dos filhos da vítima, que é ainda uma criança, presenciou o fato. Os bandidos fugiram logo em seguida. Ninguém da família quis gravar entrevista. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Niterói. O caso está sendo investigado pelos agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo. Peritos estiveram no local do crime. A polícia está agora em busca de imagens de câmeras de segurança da região que ajudem a identificar os assassinos. Há pelo menos 2 delas posicionadas bem ao lado do local do crime. Aonde eles estão canalizando o valão, que nem a cara deles. Robson Giorno costumava criticar a atual administração municipal de Maricá e políticos em geral, com base eleitoral ou algum tipo de atuação na cidade. De outubro de 2016. Um absurdo! A última denúncia publicada no site do jornal O Maricá foi contra o deputado estadual Felipe Poubel, do PSL. Apesar de declarar R$55 mil em bens à Justiça Eleitoral, o parlamentar teria comprado uma mansão avaliada em quase R$1 milhão. Felipe é irmão do policial militar Glauber Poubel, preso em setembro do ano passado por agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas, a Draco, suspeito de integrar uma quadrilha de agiotagem. Glauber está em liberdade atualmente e o caso corre em segredo de justiça. Robson Giorno era filiado ao partido Avante e pré-candidato a prefeito no município em 2020. Em nota, a Prefeitura de Maricá manifestou pesar pela morte e disse esperar pela rápida identificação e punição dos responsáveis pelo homicídio. O deputado estadual Felipe Poubel alegou que a notícia divulgada pelo site O Maricá é falsa, que a aquisição do imóvel, cujo valor não é de R$1 milhão, vem de um financiamento bancário com desconto em folha. Também que está perplexo com a violência do assassinato do jornalista e que vai cobrar das autoridades a devida investigação, ainda que teme por sua segurança e de sua família e que vai buscar ajuda junto à Assembleia Legislativa. Nesse caso, doutor Marcos Amin, a gente tem 3, se eu não me engano, linha de investigação. Primeiro, execução, né? Porque a gente vai na porta de casa, execução, a forma como foi morto. Mas aí você tem um jornalista extremamente atuante, enfático, criticando, gravando, dando a cara a tapa, indo até a Câmara, falando, gritando aos 7 ventos, publicando coisas que incomodam. Você tem um possível candidato, que todo mundo sabia, à Prefeitura de Maricá, e aí nós já estamos, querendo ou não, às vésperas de uma eleição para prefeito. E aí você tem também, ao meu ver, as duas coisas. Um jornalista enfático, que tem notoriedade, e que a gente já viu outros jornalistas que conseguiram cargos no executivo, ou seja, ele tinha bomba relógio para quem ele queria incomodar. Então, Isabelle, mas ele precisa ter muita calma nesse momento, sim, eu sei. Início da investigação, pode ser que não seja Isabelle? nada Pode ser que não seja nada disso, pode sim. ser que seja um caso amoroso. Algo pessoal. Entendeu? Uma briga de trânsito, qualquer coisa, Isabelle. Nesse primeiro momento se faz tudo, até latrocínio não é descartado. Sim, não é nem latrocínio é descartado. Não se descarta absolutamente nada. Óbvio que o histórico dele, né, todo esse ativismo, né, todo esse ativismo que ele tem, a profissão que ele exerce, o fato dele ter um envolvimento com a política local, tudo isso é levado em consideração, mas não é a única linha de investigação, nem pode ser, principalmente nesse momento.
né? Não se pode descartar nenhuma linha de investigação. Óbvio que essa parte toda é considerada por todos os investigadores e pela autoridade policial que estiver à frente do caso. Mas quem planeja um crime como esse, assim como a gente já viu em outros casos, espera algo de grande repercussão para poder, de alguma forma, tentar mascarar? Vou dar um exemplo. Ele fez uma reportagem que o próprio Felipe Poubel acabou falando, a última grande reportagem dele foi em cima de um político conhecido, de um partido que está em ascensão. Aí o cara fala, ó, ele fez essa, eu já tenho algo lá atrás que eu queria cometer, esse é o momento. Pano de fundo, exatamente, Isabel. Perfeita a sua colocação, né? Isso pode ser muito bem pensado, né? Agora que ele atacou determinada pessoa, é a deixa para tentar embaralhar a investigação. Pô, pobre coitado quem pensa assim, né, Isabel? Tá vendo muito filme, muito seriado, né? Precisa ter mais noção da realidade. É pensar muito raso, né? Porque a gente já mostrou coisas aqui absurdas. Gente que denunciou, chorou no ar e que era o mandante, lembra disso? Essa pra mim é a casa mais chocante. E eu destaquei no dia, lembra? Eu destaquei no dia, cuidado, a gente tem que ter cuidado. Não, e eu tava crente que aquela pessoa que tava chorando aqui... Cobrando da polícia Era o único inocente, né? Não, a pessoa tava ao vivo aqui, falando do Dr. Marco ao vivo. Ela era mandante do crime, ela chorava. Que eu tô dizendo, parecia o único inocente. Na verdade, era o culpado. Cobrando uma resposta da Polícia Civil e veio, né? Veio com um par de algemas no pulso. Para mim, é o caso mais emblemático da pessoa que assassina fria, né? Você foi exatamente onde a gente tem a noção, no raciocínio policial, né? A gente tem que pensar exatamente assim. Quando eu fiquei 4 anos e meio de delegacia de homicídios, Isabel, quando eu chegava no local do crime, o único que não era suspeito era eu, porque eu sabia onde eu estava quando o crime foi, né? E as demais pessoas, todo mundo era suspeito. Quem vinha falar comigo... Todo mundo era suspeito. O único que eu não tinha como suspeito era eu, porque eu sabia que não tinha sido eu. Mas agora o resto, também, todo mundo é suspeito. A gente continua aí, a polícia está investigando, a gente vai continuar e dando todos os detalhes, porque é super importante a gente estar falando, principalmente que agora a gente vai entrar numa fase pré-eleitoral, né? A gente já viu isso aqui, né, doutor Marcos? A gente vai entrar numa fase pré-eleitoral aí, que a gente, infelizmente, ainda estamos falando de uma 2019, mas a gente sabe o que acontece aqui no Rio de Janeiro. Muita violência política no Rio de Janeiro. Muita violência política no Rio de Janeiro, é histórico. Meio de 30. Quase 60 criminosos que cumpriam pena em presídios federais foram autorizados pela Justiça a voltarem para as unidades prisionais do Rio de Janeiro. Só nos últimos 10 meses, pelo menos 10 bandidos voltaram para o complexo de Jericinó, em Bangu. Entre os detentos, há chefes de facções que disputam o controle do tráfico em comunidades do Rio de Janeiro. Veja. Na lista de presos que já retornaram ao Rio está o traficante Aldair Marlon Duarte, de 43 anos, o Aldair da Mangueira. O criminoso cumpria pena no Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná. Ele é acusado de liderar o tráfico no Morro da Mangueira, na Zona Norte. O traficante tem 6 condenações, somando mais de 60 anos de prisão ainda a cumprir. O Rio já foi o estado com o maior número de presos nas unidades federais. Eram 110 detentos, mas atualmente pouco mais de 50 criminosos estão fora do estado. Nos últimos 10 meses, pelo menos 10 obtiveram na justiça o direito de retornar para o Rio. Entre eles está Sandro Batista Rodrigues, conhecido como Naíba, da mesma facção de Aldair da Mangueira. O bandido é acusado de controlar a venda de drogas na Cidade de Deus. Também está no Rio Márcio da Silva Lima, o Tola, que é acusado de ser o chefe do tráfico da Vila Aliança, na Zona Oeste. Ele chegou ao Rio em fevereiro deste ano, transferido de Catanduvas, no Paraná. Em maio, o traficante apareceu ao lado de outros criminosos em uma foto tirada dentro de uma das celas da penitenciária Jonas Lopes de Carvalho, conhecida como Bangu 4. Depois da postagem, o bandido foi encaminhado para o presídio de segurança máxima Bangu 1. Olha só, eu pedi para essa reportagem justamente para discutir com vocês algo que me apavora muito, mas como uma opinião de quem lê uma reportagem, e eu gostaria de ouvir vocês em relação a isso. Primeiro, por mais que a pessoa esteja em casa, a gente sabe, bandido ninguém aguenta mais violência, mas ele tem o direito dele. E ir para uma unidade federal, para o regime RDD, que é o regime disciplinar diferenciado, você tem que atender alguns critérios. Mas, lendo a reportagem, a gente viu que alguns desses líderes que ainda comandavam, mesmo lá, tinha visita, ainda tinha influência, voltar para o complexo de Bangu em Jericinó, e não só um, como 10, a gente pode estar falando de uma bomba relógio voltando e fazendo essa...
doutor Márcio, por que eu te pergunto isso? Porque muitas vezes o juiz não é igual a gente aqui. Eu apresentando, você na delegacia, a gente conhece, esse é aquele bandido e tudo mais. O juiz, ele vai lá, lê, existe existe isso, conta pra gente nesse trâmite. Pra ele autorizar essa volta, não é perigoso a gente ter esses caras de volta em Bangu? Então, Isabelle, mas a lei determina um prazo limite, né? Sim. Para esse tipo de regime diferenciado. Mas né? a gente já viu bandidos como o Beira-Mar ficar no RDD, além conseguindo pela lei... Isabelle, mas aí, enfim, Isabelle, sabe qual o problema aqui do Rio de Janeiro em relação a presídio, Isabelle? Que o presídio do Rio de Janeiro, ele é propício pra vagabundagem, né? E muita gente, imbecil, acha que aquilo ali é o modo como ele deve ser tratado. Aquilo ali só favorece a vagabundagem. Sim, tanto é que a gente sabe, né? nas Porque facções... aqui no presídio do Brasil tem celular, internet, tablet, consumo de drogas. Ele mostrou a foto ali, né? Isabelle, então, as pessoas têm uma visão equivocada achando que aquilo ali é o que deve ser merecido para o vagabundo. Não, o vagabundo tinha que ter um presídio limpo, um presídio com 4 ou 5 no máximo por cela, hora para acordar, hora para escovar o dente, hora para comer, hora para ler, hora para aprender um serviço, hora para ficar tomando banho de sol. Não tinha que ter separação, coisa nenhuma, de facção. Isso é um absurdo. Absurdo. Né? Isso assinar a eleição. Isso é o Estado né? assinar uma falência. É exatamente isso. Vão se matar. Meu irmão, se matou, vai pro regime, fica tendo contato só com o advogado e pelo vidro. Não vai poder ver mulher, não vai ter parlatório. Esse negócio de parlatório, o cara... Pô, tá de sacanagem, meu irmão. Isso é um absurdo, só tem aqui nesse país. O cara... Meu irmão, você tem que aprender a se ressocializar. Vai conviver. Foi esfaqueado. Todo mundo, não dá para identificar, todo mundo vai para regime diferenciado e vai ter contato pelo advogado pelo vidro. Não vai encostar em mais ninguém, não vai conversar com mais ninguém, vai ter 1 hora de sol por dia e o resto trancafiado. Se comporta como animal, vai viver como animal. Vai ficar trancafiado só comendo. Só que agora... Prato por debaixo não vai ter contato com ninguém. Prato por debaixo... não pode por quê, meu irmão? No seu caso, então, o problema não é decisão, o problema é para onde vai, né? Isso que você vai falar, é o regime que vai. E as condições de e as condições que a gente está falando. O problema é que o presídio federal devia ser um exemplo para todos os presídios, né? E que não tem nada de espetacular. É funcionar. Né? É funcionar. Só que aí você vem e fala assim, vou investir tantos bilhões em construção de presídio. Pô, mas a gente não tem escola. Aí começa o mimimi, né? Tanto de direita quanto de esquerda. E o Brasil não funciona. E o Brasil não vai para frente. Porque, primeiro, ninguém tem peito para chegar, meu irmão, vou investir 10 bilhões de reais em presídio. Mas não tem escola. A gente vai botar escola também. Vai reformar a escola que tem, mas eu preciso resolver aquela bomba relógio que é um presídio. Que é gente controlando o tráfico de lá de dentro, que é gente fazendo extorsão lá de dentro, que é consumo de droga, que é motel. É farra. Que é ter um palatório. Motel, pô. É o agente público, o DESIP, tomando conta, e quando o cara tá dando uma asinha no quarto, meu irmão, um assassino, um sequestrador, que palhaçada é essa? Onde é que já se viu isso? Você já entrou no presídio... diversas vezes. E no RDD você já entrou? Isabelle, eu consigo identificar o cheiro de um recém-egresso de tantas vezes que eu já fui a presídio. Eu já entrei também nos dois. Aquele cheiro de mofo, de chulé, que fica entranhado no egresso. O cara passa por mim, eu sei que ele acabou de sair da cadeia. Eu já entrei nos dois, você me fez pensar numa coisa que eu nunca tinha pensado. Eu entrei nos dois já, em presídio, como esse, tal, e nos piores presídios até, Presidente Venceslau, Presidente Bernardes, aqueles lá do interior de São Paulo e tudo mais, e entrei em RDD. O RDD é simples. É simples. Reto, liso e sem babado. Não tem nada. É simples, com ordem, com horário. Você não vê nem muita movimentação, barulho e tudo mais. Eu trabalhei 2 anos em presídio. Exatamente. Então, assim, é isso que a gente está falando. Pergunta pro vagabundo, Isabelle, que tá no Bangu 3, que é o mais tranquilo, não é Bangu 1, não. Pergunta pro vagabundo de Bangu 1, melhor dizendo, que é o pior regime que a gente tem no Rio. Se ele prefere ficar em Bangu 1 ou se ele prefere ir pro presídio federal. Bangu, tudo cheio de infiltração, com mofo, com gente... Pergunta se ele quer ir para presídio federal, que é tudo limpinho, que tem hora para acordar. Pergunta se ele quer ir. Exatamente esse problema, né? É Brasil, né, professor Lia? É isso que a gente está falando aqui. Pois é importante ele não vai querer ir, né? Só para a gente tem que separar realmente essas coisas, né? O regime disciplinar diferenciado, conhecido como RDD, ele tem limitações que são determinadas pela lei. E se nós queremos superar, não é, qualquer tipo de estado de falência
né, da aplicação do sistema penal, como o doutor Marcos muito bem caracterizou aqui, nós temos que respeitar a lei. Então, seguir a lei é fundamental. Né, qual é o grande problema? Quando você cai nos presídios estaduais, né, você cai numa situação de desorganização do sistema penitenciário muito grande. Eu também trabalhei, né, 2 anos no sistema penal, eu fui estagiário da seção de educação do DESIP, foi lá que eu comecei, né, a minha carreira docente. Eu também, doutor Marcos, reconheço esse cheiro de DESIP. Né, eu estava, por exemplo, no Edgar Costa, em Niterói, quando botaram fogo no presídio. Né, eu estava dentro de sala de aula e fomos avisados pela comunidade carcerária: professor, sai porque a cadeia vai explodir. Automaticamente eu me lembro, como se fosse hoje, peguei meu mapa, peguei meus diários, dava aula de história nessa época, saí correndo e fui lá para fora da tranca e meia hora depois o presídio estava ardendo. Então, temos que resolver a situação prisional porque ela é muito grave e nos deixa expostos a uma violência contínua. Mas tem que ter peito para fazer isso, né? 12h39, olha só, um pedreiro é morto em Oswaldo Cruz. O Fabinho Barreto tem as informações ao vivo com a gente. O que aconteceu, Fabinho? Boa tarde. Tá no Souza Aguiar, né? Oi, Isabelle, boa tarde para você, boa tarde para todos. Exatamente, estou aqui na porta do Hospital Souza Aguiar, no centro da cidade, onde o pedreiro Rafael Luiz Viana de Souza, de 33 anos, teve morte cerebral diagnosticada pelos médicos. Ele ainda respira por os aparelhos, mas os médicos já disseram que, lamentavelmente, a morte cerebral já está diagnosticada. O Rafael, ele foi vítima de um espancamento que aconteceu na madrugada de sábado para domingo dentro de um bar em Oswaldo Cruz. A primeira informação foi de que ele teria se desentendido com alguma pessoa dentro do estabelecimento, e aí 2 homens partiram para cima dele, houve uma briga, ele caiu ao chão e foi pisoteado, levou socos, pontapés, inclusive na cabeça, ficou desacordado e acabou morrendo. Essa é a primeira versão. Morrendo não, foi socorrido aqui para o Souza Aguiar. Esta é a primeira versão. Mas a família, inclusive o Magno, que é primo da vítima, está aqui do meu lado, a família diz que certamente a possibilidade maior é de que o Rafael foi vítima efetivamente de um latrocínio, de um roubo. Isso porque o celular dele desapareceu, o dinheiro que estava no bolso também foi levado pelos 2 agressores, que sumiram, e até agora essas 2 pessoas não foram encontradas pela polícia. Foi isso que aconteceu, Magno, e eu gostaria que você atualizasse novamente o estado de saúde do seu primo. Obrigado pela sua entrevista aqui na porta do Souza Aguiar. Boa tarde. É o que a gente tem de relato que os médicos não passam, que vocês sabem que primeiro foi diagnosticado a morte cerebral dele. Estamos esperando uma notícia boa para a família, porque a família está em choque, que avisaram que ele tinha vindo a óbito. Então está todo mundo nesse desespero. E sobre o outro fato foi que é um latrocínio, que ele foi espancado e roubado. Ô Fabinho, mas pelas imagens... É o que eu posso passar até o momento. Sim, mas esse era um bar que ele frequentava, esse é um bar, é uma região em que ele conhecia, né? Sim, sim. A gente está vendo... Ele conhecia porque ele morou ali com o pai dele. Entendi. Agora, latrocínio seria... Não entendi. Só um minuto. Assim, Marcos, a gente está vendo as imagens. A polícia só que vai poder falar isso, e nem a polícia aqui, doutor Marcos, é como comentarista, a polícia que está investigando o caso. Mas latrocínio é quando a vítima não tem nenhuma ligação, o cara tentou assaltar... Latrocínio é o seguinte, Isabelle, em razão da violência ou grave ameaça, exercida na hora da subtração ou logo após a subtração, né, para o que a gente chama de roubo impróprio, em razão da violência, né, na verdade, em razão da violência, não da grave ameaça, em razão da violência, gera ou a lesão corporal grave ou a morte. Entendi. Em razão da violência empregada na hora da subtração, que pode ser logo após a subtração ou antes da subtração, gera morte. Então é um crime contra o patrimônio, Isabelle. Tá. Né? Se você mata alguém e também subtrai, são 2 crimes. Isso que eu ia te falar. Por quê? O que define aí, Isabelle, só o pulo do gato, o que define aí é a intenção do autor. Entendi. Qual Se ele já queria matar. Qual a intenção do autor? Ele já queria matar a pessoa e aproveitou para roubar? Ou então ele queria os 2? Ele queria matar e também vou aproveitar para roubar? Ou ele queria roubar, em razão da violência que ele empregou, ele acabou matando a pessoa
ou ferindo ela gravemente. Aí é o latrocínio. Aí é o 157, parágrafo 3º. Por que eu vou te fazer essa pergunta e ainda tenho uma dúvida? Porque olha nessa imagem de câmera, a gente vê que é um local erro em que o cara não imagina que tem essa câmera filmando ele aí. Ele já sai apanhando ali. Aí o cara vai e bate até a morte lá no meio da rua. Eu também fico pensando, será que não tinha? E aí a ligação de conhecimento com a pessoa. Será que também tem uma outra coisa que você não citou e que pode acontecer? A pessoa vai, comete crime, acha que ninguém vai ver, já queria matar e acaba subtraindo só para falar, foi um roubo aqui, para não ter ligação. Sim, pode até ser para atrapalhar as investigações. Ou, Isabelle, o cara anunciou o assalto, ele viu, por exemplo, o pedreiro viu que o cara não estava armado, ou achou que realmente poderia reagir, reagiu à investida do autor. O autor veio já daquela parte que não tem a filmagem, né? Que não é possível. Do beco ali, né? Do beco, né? Já vem em luta corporal com o autor e ali acabou morrendo. Né? Pode acontecer, Isabel. Já tinha sido anunciado o assalto no beco. Né? Então a gente tem que ir com calma. Não necessariamente é um latrocínio, né? Então a gente tem que ter atenção e calma na investigação, principalmente nesse começo. Não é só um jargão, Isabel. Sim, é um protocolo que é necessário. Principalmente para dar essa resposta que a família quer. Para dar a resposta certa. Né? E a gente não perder indícios, elementos importantes que é possível buscar nesse início. Ô, Fabinho, pelo que a gente está vendo nas imagens aí, essa, por enquanto, Fabinho, que a polícia tem, que é a única imagem ali dessa rua. A gente consegue ver, é uma rua de longe, né? Em que eles saem de algum lugar. Esse local é o bar, Fabinho? É o bar, é o chamado bar 24 horas. Essa rua, Isabelle, ela fica em Oswaldo Cruz. E ele estava exatamente ali, enfim, compartilhando um momento com os amigos. O fato é que a polícia vai ouvir testemunhas, vai ouvir as pessoas que estavam dentro do bar, até para que possa identificar quem são essas duas pessoas que começaram todo esse processo, né? Porque a primeira informação foi exatamente essa, de que ele teria brigado, teria se desentendido, teria havido uma pequena confusão e aí saíram para fora para brigar. Por isso que as câmeras realmente flagram todo esse processo já do lado de fora. Mas o fato é que, como o dinheiro foi levado e o celular da vítima também desapareceu, a família realmente acredita que ele possa ter sido vítima de um roubo, Isabelle. Tá certo. Obrigada, Fabinho Barreto, pelas informações. Olha só, a Polícia Civil identificou uma quadrilha de roubo de cargas que age em São Cristóvão e descobriu 2 mercados com produtos desviados na Baixada. Fabinho Barreto conta pra gente. Adilson Alves Santos foi levado para a 17ª Delegacia em São Cristóvão, na Zona Norte. Ele é um dos 3 presos acusados de roubo e receptação de uma carga de frigoríficos onde havia carne e frango. Na casa dele, em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, os policiais encontraram este caminhão, usado para transportar produtos roubados. Uma arma com numeração raspada e caixas com roupas íntimas apresentadas na delegacia fazem parte de uma carga que foi roubada na semana passada na Via Dutra. O trabalho dos investigadores da delegacia ainda localizou 2 mercados em São João de Meriti, onde estavam parte da mercadoria roubada, exposta para venda direta ao consumidor. Os proprietários dos 2 estabelecimentos foram presos por receptação. Para a polícia não há dúvidas que trata-se de uma quadrilha que agia atacando caminhões na região de São Cristóvão, para depois colocar os produtos à venda em pequenos mercados da Baixada Fluminense. No último dia 24, homens armados em 2 motocicletas na Avenida Brasil, altura de Bom Sucesso, abordaram o motorista e um ajudante de um caminhão, transportando gêneros alimentícios. Os assaltantes obrigaram a vítima a dirigir até aqui, essa rua que se chama Lima Barros, que fica em São Cristóvão, onde um outro caminhão aguardava para receber a carga roubada. O motorista e o ajudante foram liberados pelos assaltantes após ajudá-los a fazer o transbordo da carga. O Adilson, que participou do roubo, ele confessou que participou mesmo e que costumava apenas comprar a carga roubada e somente dessa vez participou do roubo. Os outros 2 elementos, embora confirmassem que adquiriram a mercadoria sem nota fiscal, um deles alegou que havia uma dívida com um sujeito de vulgo Pará
e que esse elemento, para pagar a dívida, deu essa mercadoria. Foi através do caminhão que a polícia descobriu o endereço de Adilson. Os policiais identificaram a placa do veículo, rastrearam o caminhão e encontraram uma antiga proprietária que ajudou os investigadores na localização do veículo com orientação do equipamento rastreador. O atual proprietário do caminhão é um amigo de Adilson, que emprestou o veículo para ele carregar os produtos roubados. A polícia procura o dono do caminhão. Parte da carga de produtos perecíveis foi recuperada pelos agentes da 17ª Delegacia. Alimentos que muitas vezes são colocados à venda em prateleiras de pequenos mercados, sem fiscalização, sem controle de qualidade e sem qualquer informação de procedência. Nesse caso, a população de bem entra no mercado, é lógico que ela acredita que está comprando produto de qualidade e de origem lícita. E a qualidade até fica duvidosa por ser produto perecível. Nesse transporta para cá, transporta para lá, aí já se duvida até da qualidade da carga, mas a licitude não há como desconfiar. Parabéns pro nosso amigo, doutor Wilton Alonso, nosso vizinho aqui, sensacional. Parabéns, porque a gente mostra o cara que assalta é preso. Aí a gente sempre fala aqui, olha, aprendi com os meninos, tem uma rede criminosa e tem gente que não tem aquela cara de bandido, que tá lá e olha só, comercializando. Aí faz você, que paga a mercadoria, também participar dessa rede criminosa. Tu comprou produto roubado, que teve um caminhoneiro, um trabalhador, ficou com a arma na cabeça. Os caras conseguem... Vou falar, cidadão de bem. Então, parabéns, doutor Wilton Alonso, mostrando, indo atrás. E detalhe, doutor Marcos, aquilo que a gente sempre mostra aqui é operação, investigação e tudo mais, mas a gente, cidadão, não consegue entender como que começa esse tipo de prisão que vocês fazem. Começa com um crime aqui, o cara deixa rastro, pau, tu encontra o cara da ponta, que não se acha criminoso. Imagina você chegar no mercado, o cara vai falar, sou um empresário. Cidadão modelo. Sou um cidadão modelo. Investigação, né, Isabelle? Esse tipo de ação é a mais importante para coibir roubos em geral, né? Roubos de celular, roubo a transeunte, roubo de carga, roubo de carro. Porque, geralmente, a maioria desse material, desses bens que são subtraídos, eles vão para o destinatário, que é um cidadão de bem, é um comerciante, é um cidadão de bem. Dito cidadão de bem. Entre aspas, né? Um comerciante, aquele cara que compra aquela mercadoria mais barata, sem nota, né? O malandrão. Mas né? vai vender caro pro consumidor, vai ter o lucrão dele, né? Mas é o financiamento, exatamente. Vende no mesmo preço do consumidor para aumentar a margem de lucro dele. É mais safado ainda, né, Isabelle? Sim. Então, esse tipo de ação é muito importante, né? Você vê que o doutor Wilton, ali com uma delegacia pequena, uma estrutura pequena, consegue combater o crime de uma forma eficiente. Né? Como você muito bem disse, se você pega lá o fio da meada, vai puxando e estoura uma operação como essa. Isso é polícia investigativa, isso é polícia judiciária. Esse tipo de trabalho que merece todo o nosso aplauso, merece o investimento, mas é aquele investimento, é aquele trabalho que geralmente não aparece, né, Isabelle? Só aparece nesse momento. Mas o SBT Rio bota para aparecer. Mas você vê que antes teve muito trabalho, muitas horas de sono perdida, muitas horas de trabalho dedicada para poder chegar nesse resultado. Parabéns, doutor Wilton. Me ajuda aí, meu carro continua clonado. Dá uma cutucada no Barça aí, só para dar um recado ao vivo e usar minha influência, né? Barça quer me ajudar, já recebi mais 3 multas. Mais 3 multas lá de Minas Gerais. Doutor Wilton, pressa aí, tá? Pra gente não receber mais multinha, tô com medo de perder meu carro. Carro clonado temos também. 12h51, suspeito de ser um dos chefes da milícia que atua em Rio das Pedras, na Zona Oeste, se entregou à polícia. Jorge Alberto Moretti, mais conhecido como Beto Bomba, também é um dos investigados no caso Marielle. Veja. Nas redes sociais, uma vida de luxo. Publicações como essas eram frequentes nos perfis de Jorge Alberto Moretti, mais conhecido como Beto Bomba, mas pararam no dia 21 de janeiro deste ano, um dia antes da Operação Os Intocáveis, deflagrada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A ação mirou um grupo criminoso que, entre outros crimes, agia na grilagem de terras, ou seja, na ocupação irregular de terras a partir da falsificação de documentos. Beto Bomba era um dos alvos da operação. Ele é apontado como um dos líderes da milícia que atua em Rio das Pedras, na Zona Oeste. O grupo criminoso é o mesmo investigado pelas mortes da vereadora do Rio, Marielle Franco, e do motorista Anderson Gomes. Depois de ficar cerca de 4 meses foragido, Beto Bomba se entregou à polícia na noite de sexta-feira. Além de ser um dos suspeitos de chefiar o grupo criminoso da região, ele também é acusado de envolvimentos em mortes
cobranças de taxas, invasões de casas e construções irregulares. No dia 12 de abril, 2 prédios desabaram na Muzema e deixaram 24 mortos. A comunidade também é dominada pelo grupo paramilitar liderado por Beto Bomba. Outros membros da milícia de Rio das Pedras ainda estão sendo procurados. Ele foi presidente da Associação do Rio das Pedras, se eu não me engano, numa época importante de expansão ali mais para o lado de Jacarepaguá, com grandes construções do que a gente estava falando. Agora, doutor Marcos, muita gente fala, ele se entregou e tal. São vários indícios, mas para manter na cadeia precisa de provas, né? Exatamente, Isabelle. Não só provas, né, Isabelle? Precisa da fundamentação da medida cautelar, né? São 4 fundamentações, basicamente. Subversão da ordem pública, continuar cometendo crimes, por exemplo, continuidade delitiva, da ordem econômica, ou você ameaçar testemunha, prejudicar o andamento do processo, da investigação, ou da investigação, ou você a impossibilidade, a possível a impossibilidade de aplicação da lei penal. Por exemplo, a pessoa se evadir do distrito da culpa, né? A possibilidade da pessoa se evadir do distrito da culpa e não haver aplicação da lei penal. Então, aplicação da lei penal, curso do processo, ordem pública e ordem econômica. Se não tiver uma dessas 4 fundamentações... Volta para a rua. Volta para a rua, independentemente de ter culpa, né, Isabelle? Agora, miliciano já conhecido de muito tempo, de Rio das Pedras, gostava de curtir uma onda ali... na ostentação, né? No Facebook, né? E ele é burro, né? Ele é criminoso e é burro porque gosta de mostrar aquilo que obtém pela prática criminosa, né, Isabelle? Há indícios de que tem envolvimento com o escritório do crime, no caso Marielle, tem muita coisa a falar também e vai falar, porque senão vai abraçar um problema, né? Já faz muito tempo que essa região ali da Zona Oeste vem sendo dominada por milícia e agora está sofrendo com operações sistemáticas da Polícia Civil e do Ministério Público. Eu e o Liero olhamos para o outro assim, porque quando o Marcos fala abraçar... vai abraçar um problema... Quando ele fala isso, me dá até um negócio. A gente trocou um olhar aqui, quando ele fala a palavra quieto. abraçar, nem sempre é algo positivo. 5 para 1. A polícia desarticulou um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas aqui no Rio e outros 2 estados. A investigação começou após um depósito de R$100 mil em notas em valor baixo. O que chamou atenção foi que o dinheiro estava com cheiro de maconha. Quem conta isso pra gente é Daniel Penafirme. Foi essa história é ótima. Rodou. Drogas sintéticas, maconha, dinheiro e cordões de ouro, além de bebidas caras e roupas de marca. Todo esse material foi apreendido na casa de João Riso, o Jota, apontado como um dos integrantes da quadrilha. Essa operação conta com diversos envolvidos e investigados. Havia informação que ele faz parte do tráfico de drogas. Razão pela qual pedimos a busca e apreensão na residência dele. Na ocasião encontramos esse vasto material. Registro de que ele não trabalha, ele não possui uma renda fixa. E ele vai ter que agora comprovar e provar a origem lícita desse dinheiro e desses bens apreendidos. As investigações começaram em janeiro a partir da identificação de um depósito considerado suspeito. As notas, inclusive, estavam com cheiro de maconha. Segundo a polícia, a quadrilha lavava dinheiro do tráfico de drogas, principalmente o do Morro do Borel, aqui mesmo, na Tijuca. A operação aconteceu simultaneamente no Rio, no Paraná e no interior de São Paulo. Por aqui, a ação contou com policiais civis da Delegacia da Tijuca e PMs da UPP do Borel. Eles foram até endereços ligados à quadrilha, como uma residência nesta vila e um apartamento na Rua Conde de Bonfim, a principal via do bairro. Pelo menos 5 pessoas foram presas, sendo 2 em Curitiba e 3 em Ribeirão Preto. Existe a suspeita de que o mesmo grupo também lavava dinheiro do tráfico de drogas em outros estados. As investigações vão continuar. É isso que eu digo, faro policial, hein, doutor Marcos? Literalmente, né, Isabelle? Faro Bob Essa Marley. Foi boa, né? Essa foi boa. Eu sou ruim disso. Uma ação integrada na Polícia Militar com a Polícia Civil, né? A Polícia Militar foi acionada. Um depósito, na verdade, de R$99 mil, tentando driblar ali o COAF, né? Mas houve uma suspeita, acionamento da Polícia Militar, o encaminhamento à Polícia Civil da 19ª DP. Lá na 19ª DP,
o portador do dinheiro entrou em contradição, disse que era herança da avó, mas a avó estava viva, né? Eu nunca vi herança de gente viva, né? Teve essa Doação, também? né? Doação, até doação, né? As pessoas ressuscitam, ué. Até para mentir, né, Isabelle? Ressuscitar tudo bem, mas nesse caso é diferente, de talento, né, Isabelle? Mas nem mentir sabe o vagabundo. Aí abriu-se uma investigação e já a primeira fase foi deflagrada, mas outras fases virão. Um trabalho muito bom da equipe da doutora Cristiana Bento, da Verinha, do Ricardinho. Doutora Cristiana galera muito boa. Já foi DECAV, né, Isabelle? Sim, Prendeu aquele me lembro coronel. muito bem. Já foi 13ª DP também, fez aquela ação contra estelionatários, contra furtadores na praia de Copacabana. Uma galera boa que eu conheço já faz muito tempo. Muito boa de fazer polícia. Agora, só pra gente encerrar esse assunto, porque o Rio de Janeiro é maravilhoso, né? A área policial do Rio de Janeiro daria ali. Agora, poderia falar assim, ó, você quer trabalhar como contador do tráfico? Você quer lavar o dinheiro? Mas tu não pode ser maconheiro. Se tu for maconheiro... Certamente ele tinha fumado baseado, né, Isabelle? Não, baseado não, né? Pra falar que era a herança da avó, só que a avó tá viva. Ele esqueceu disso. Nossa, legal. Deu um tapa na Pantera, né, Isabelle? Deu um tapa na Pantera. O dinheiro ficar impregnado. Esqueceu do óbvio. Escutou o Bob Marley, ferrou, meu filho. O contador do tráfico não pode usar a maconha legalizada, senão dá ruim. Olha só, mais um tomógrafo foi inaugurado no Rio de Janeiro. Agora, o Hospital Miguel Couto, no Leblon, também ganhou um novo equipamento. Veja. Após um mês aguardando por uma tomografia, essa paciente saiu da fila e vai estrear um novo equipamento do Hospital Miguel Couto, no Leblon, inaugurado nesta segunda-feira. Estou muito feliz. A Prefeitura comprou 10 novos tomógrafos para as unidades municipais, um investimento de mais de 50 milhões de reais. Esse é o quarto dos aparelhos inaugurado. Um equipamento desse pode fazer 100 exames por dia. Nós podemos fazer 3.000 exames por mês, porque a gente não fecha sábado e domingo. Mas não é só isso aqui não, nós temos o antigo. De tal maneira que esse aqui pode ficar atendendo a emergência e o outro a fila do CISREG. O diretor do Hospital Miguel Couto explicou que o tomógrafo vai garantir exames com mais qualidade e agilidade. A gente vinha aqui fazendo, a gente tinha uma média de fazer normalmente uns 70 exames por dia aqui. Ultimamente a gente vinha fazendo mais de 100, porque as outras unidades também estavam sem o tomógrafo. Agora, com outros 9 hospitais recebendo, isso vai desafogar muito. Olha só, eu vou para um rápido intervalo, são 2 minutinhos. Conta aí, a gente está de volta, tá? A gente volta já. Tamo de volta, tamo junto, professor. Beijo pra quem? Hoje eu tenho que deixar um beijo pra nação, né? Ontem foi sofrido, mas a vitória veio. O doutor Marcos Amin vai fazer o contraponto. Nossa aí, senhora. Lá na lanterna do campeonato. Fazer contraponto porque vocês não estão em primeiro, né? Nem cheirinho vai ter esse ano. Porque cheirinho é quando tá perto, nem perto estão. E na lanterna, como é que tá a lanterna? Sofreram pra ganhar do reserva. Como é que tá a lanterna? Olha, espalhe o amor. Beijo pra quem? O meu beijo de hoje vai especial pra dona Délia, lá de Cabo Frio. Faz aniversário de 70 anos amanhã. Mãe do meu policial Everton, dona Délia, um beijo, sua fã também. E o pessoal do Biruta Car, Rafael Grande, meu amigo de infância, tá assistindo a gente. Valeu, irmão. Beijo, nosso Vascão tá deixando a gente de cabelo em pé. Beijo, dona Délia. Ó, bolo de aniversário hoje, hein, dona Délia? Eu vou ficando por aqui, comecinho de semana, que a gente comece com muita energia positiva.